Ela tinha 23 anos, estava saudável, prestes a se formar, e a família esperava para a Páscoa. Horas depois, Deborah Shepard foi encontrada morta no próprio apartamento. A polícia disse que não havia crime. O pai dela disse que havia um assassino. 25 anos depois, a verdade finalmente apareceu e revelou um dos casos mais chocantes já esquecidos pela justiça. Ninguém estava preparado para aquele fim de semana de Páscoa. A família Shepard contava as horas para rever Deborah, planejava a tradicional caça aos ovos. Risadas simples, abraços apertados e a certeza de que a vida seguia seu curso normal. Mas em silêncio, algo já havia mudado para sempre. O que ninguém imaginava era que aquela seria a última vez que esperariam por Deborah, e que a verdade sobre sua morte levaria 25 anos para vir à tona. Deborah Shepard tinha 23 anos, era estudante do último ano da Universidade do Sul de Illinois e estava a poucas semanas de se formar em marketing. Jovem, saudável, cheia de planos, extremamente próxima da família. Ela havia voltado ao seu apartamento em Carbondale na noite anterior à Páscoa para organizar tudo para a visita dos pais e das irmãs. Não era apenas uma obrigação, era um gesto de carinho. Deborah sempre foi assim. Cuidadosa, responsável, alguém que pensava nos outros, antes de pensar em si mesma. Naquela noite, seu namorado Randy chegou a convidá-la para ir ao cinema. Ela recusou. Disse que precisava limpar o apartamento, que a família chegaria no dia seguinte e queria tudo em ordem. Randy entendeu, mas decidiu passar rapidamente apenas para vê-la e conversar alguns minutos. Quando chegou ao prédio, percebeu um bilhete preso à porta do apartamento. A mensagem dizia para bater forte, pois ela estava no banho. Ele entrou, chamou por seu nome. Não houve resposta. Seguiu até o quarto. Foi ali que tudo mudou. Deborah estava caída no chão, nua, imóvel. Não havia sinais evidentes de luta, não havia gritos, não havia explicações. Apenas o silêncio absoluto de uma vida interrompida. Desesperado, Randy correu até o apartamento de um amigo e ligou para o serviço de emergência. Quando os paramédicos e a polícia chegaram, confirmaram o que ninguém queria aceitar. Deborah estava morta. Para os primeiros socorristas não havia sinais visíveis de ferimentos. Nenhum sangue, nenhuma marca clara de violência. A cena confundiu até os investigadores mais experientes. Um telefone cortado chamou a atenção. Uma janela com o vidro removido deixado no chão sugeria uma possível entrada forçada. Mas ainda assim, nada parecia óbvio. A notícia chegou à família poucas horas antes da viagem que fariam para vê-la. Naquela manhã, a casa estava cheia. Parentes, primos, tios, todos reunidos em um silêncio pesado. O pai de Deborah olhou nos olhos da filha mais nova e disse as palavras que nenhum pai deveria dizer. Sua irmã faleceu. Ele desabou. A família inteira desabou. Deborah não era apenas uma filha ou uma irmã. Era o coração daquela casa. Para as irmãs mais novas, era quase uma segunda mãe. Preparava doces simples, ajudava com tarefas, estava sempre presente, tinha sonhos claros. Formar-se, construir uma carreira, ter sua própria família. Tudo isso foi arrancado sem aviso. O Departamento de Polícia de Carbondale iniciou a investigação. Detetives vasculharam cada centímetro do apartamento que Deborah dividia com uma colega. Pouco parecia fora do lugar. O quarto era o único ponto central. Havia indícios de que ela havia tomado banho pouco antes de morrer. Lama na banheira chamou a atenção, algo que não fazia sentido naquele contexto. Durante a remoção do corpo, um detalhe quase imperceptível aconteceu. Um líquido escorreu da boca de Deborah e caiu sobre uma camiseta roxa que estava próxima. Aquela peça foi recolhida como evidência sem que ninguém imaginasse naquele momento a importância que teria décadas depois. Os investigadores começaram a ouvir pessoas próximas. Randy foi o primeiro. O relacionamento deles havia existido, mas não havia conflitos recentes. Seu comportamento era compatível com choque e surpresa genuína. Nada o ligava ao crime. Outro nome surgiu. Antônio, um colega que havia se mudado para o apartamento meses antes para dividir despesas. Deborah havia confidenciado a uma amiga que ele tentou beijá-la certa vez e ela recusou. Apesar disso, não havia provas físicas e seu álibi foi confirmado. Ele estava no trabalho no horário do crime. A autópsia inicial trouxe mais confusão. Não havia ferimentos visíveis. O legista apontou sinais de edema pulmonar e considerou a possibilidade de uma causa médica natural. Em 1982, a tecnologia forense era limitada. O exame de violência sexual havia sido feito, mas sem DNA, apenas indicava a presença de fluidos, tipo sanguíneos ou fios de cabelo. Pouco depois, a polícia divulgou um comunicado afirmando que não havia indícios de crime. Para a família, aquilo soou como abandono. Para o pai de Deborah, foi inaceitável. Ele conhecia a filha. Sabia que ela era saudável, cheia de vida, sem histórico médico. Algo estava errado. E ele não descansaria. Movido pela convicção de que a verdade estava sendo ignorada, o pai decidiu levar o corpo de Deborah para Chicago e solicitou uma segunda autópsia. Foi uma decisão crucial. O novo exame revelou hematomas profundos nos tecidos do pescoço,
invisíveis na primeira análise. O resultado do exame de violência sexual. A conclusão foi inequívoca. Deborah tinha escoriações no pescoço, sendo o causador da sua morte. A investigação mudou completamente. A morte passou a ser oficialmente tratada como homicídio. Mas apesar disso, provas concretas ainda eram escassas. A Polícia Federal foi acionada e elaborou um perfil do provável agressor. Alguém da mesma faixa etária de Deborah, possivelmente alguém que ela conhecia. Mesmo assim, os anos passaram. As pistas esfriaram. Após 2 anos de investigação ativa, o caso foi arquivado. Enquanto isso, a cerca de 80 quilômetros dali em Cape Girardeau, Missouri, outras famílias enfrentavam tragédias semelhantes. Margie Cole, uma mulher tranquila, dedicada ao trabalho e à família, foi encontrada sem vida em sua casa. A entrada havia sido por uma janela do banheiro. O padrão assustava. Mrs. Depoya, Mildred Wallace, de 65 anos, foi encontrada sem vida em circunstâncias ainda mais brutais. Embora tivesse sido por um disparo, as semelhanças entre os crimes eram evidentes. As cidades entraram em pânico. As pessoas passaram a trancar portas, comprar armas, desconfiar do silêncio. Sem DNA disponível, os casos também esfriaram. 3 mulheres mortas, histórias interrompidas, respostas ausentes. Décadas depois, em 2006, uma coincidência reacendeu tudo. Durante uma entrevista em um laboratório forense, um policial comentou casualmente sobre o antigo caso de Deborah Shepard. Uma especialista em DNA se interessou. Alguns itens ainda estavam armazenados. Entre eles, a camiseta roxa esquecida no tempo. Ao reexaminar a peça, os peritos encontraram um minúsculo fragmento de sêmen. Pequeno demais para técnicas antigas, mas suficiente para os padrões modernos. O DNA parcial foi inserido no banco de dados estadual. O resultado trouxe o nome: Timothy Wayne Cryer. Cryer tinha 63 anos. Era paramédico, alguém visto como prestativo, educado, respeitado, mas seu passado escondia crimes brutais. Ele já havia sido condenado por violações sexuais nos anos 1960 e saído em liberdade condicional, reincidido e voltado à sociedade. No momento da descoberta, ele já estava preso novamente por outros crimes sexuais. Confrontado com as provas, Cryer negou inicialmente, mas diante do relatório do laboratório pediu para falar novamente com os investigadores. Dessa vez confessou. Admitiu ter cometido os crimes sexuais e homicídio de Deborah. A dor da família se misturou ao alívio tardio da verdade. O DNA de Deborah abriu portas para outros casos. Amostras guardadas por décadas em Missouri foram comparadas. O resultado confirmou. Cryer também era responsável pelos assassinatos de Margie Cole e Mildred Wallace, além de outras vítimas em diferentes estados. No total, 9 mulheres tiveram a vida interrompida. Mais de 20 agressões sexuais confessadas. Timothy Cryer foi condenado a 13 penas de prisão perpétua consecutivas. Nunca terá direito à liberdade condicional. Ele passará o resto da vida atrás das grades. Para a família Shepard, a justiça veio tarde, mas veio. Deborah, mesmo após a morte, ajudou a impedir que outras mulheres fossem feridas. Sua história revelou um predador que viveu escondido à vista de todos. Ela não pôde realizar seus sonhos, não pôde se formar, não pôde construir a família que imaginava. Mas sua verdade resistiu ao tempo. E graças à persistência de um pai que se recusou a aceitar o silêncio, o nome de Deborah não foi esquecido. Se essa história te tocou, curta o vídeo, compartilhe para que mais pessoas conheçam essa verdade e se inscreva no canal para continuar acompanhando histórias reais que jamais deveriam ter sido esquecidas.